Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente no nosso meio e falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Que Deus lhe abençoe, minha irmã. Você que vem aqui diariamente compartilhar do pão e crescer junto comigo, para que possamos atingir aí a estatura do varão perfeito e quem sabe ir morar com o Pai no céu. Quem sabe não, eu tô ansioso para ir, irmão. Você tá ansioso, meu irmão? Você tá ansiosa, meu irmão? Vamos embora então para cima, hein? Vamos continuar com tudo nessa construção. Vamos lá para mais um texto, vamos lá para mais um pedaço desse Cordeiro Santo. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 23, a partir do verso 1, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje na nossa conversa. Diz assim a palavra: Então, Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: O mestre da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérprete oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Irmãos, essa palavra está no Evangelho de Jesus Cristo, e o Evangelho, a boa nova, ela é de Jesus Cristo, é uma boa nova, e ela nos ensina muito a respeito sobre como lidar em determinadas situações que envolvem normalmente muita carga emocional. As emoções dentro das relações, elas tendem a atingir picos altíssimos. E não à toa essa palavra está aqui. E eu, como vocês, eu não sei, eu participei de muitos cultos. Tinha uma época que eu era bastante religioso e cria que Deus olhava para mim porque eu ia para o culto todo dia, por exemplo. Sabe, pelo que eu fazia e não pelo que ele fez na cruz. E o meu entendimento ele foi se renovando à medida que eu fui mergulhando mais fundo nas escrituras da palavra. E o que eu quero dizer aqui, eu não sei vocês, eu participei de muitos cultos, fui em muitas igrejas e vi muitas pregações, mas é muito difícil ver uma pregação sobre Mateus 23. Você normalmente não vê os pregadores trazendo, é um texto bastante incomum. Eu sei que existem alguns corajosos ainda que desafiam aquilo que, assim como eu, aquilo que é o comum, aquilo que é o tradicional. Normalmente sempre é os mesmos textos, mas nos traz bastante ensino, porque este é um capítulo inteiro dedicado à hipocrisia dos fariseus. E o que ele traz de nos ensinamento para nós? Nos ensina a não ser como eles e como também reagir em determinadas situações. Logicamente sempre olhando para o mestre, porque nós estamos aqui, irmão, para aprender é com Jesus. Então, pensando nisso, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a este texto. A palavra diz o seguinte: Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, versículo 1. É comum também, aqui o Senhor quebra um pouco o protocolo. É comum, depois de uma acalorada confusão, um milagre ali, depois de um momento de milagre, o Senhor Jesus tirar os discípulos à parte, separar os discípulos da multidão, ou até mesmo aquele que é alvo do milagre, aquele que é alvo ali de uma libertação, o Senhor retirar ele do meio da multidão, ou seja, fazer uma separação. Isso indica consagração, isso indica separação. Mas aqui não, essa palavra, o Senhor fez questão de que o evangelista, que no caso é Mateus, escrevesse. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos. Por quê, meu irmão? Porque tem palavras que são incondicionais. Tem promessas que são incondicionais. Tem leis que são incondicionais, independente de quem esteja ouvindo. São para todas as pessoas. Tem palavras que servem para todos. E essa é uma. Essa palavra aqui, ela vem justamente porque ela serve
para todas as pessoas. É algo incondicional. Nós sabemos que existem promessas pessoais, como por exemplo, eu sei que tem muitos irmãos que me seguem e lutam por uma restauração de casamento, pelos filhos que se perderam nas drogas, por uma restauração familiar, por algo. E isso é algo pessoal entre você e o Senhor, mas tem promessas que são incondicionais. E essas são para todo mundo. Vou dar o exemplo de uma. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vou ler com vocês. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Isso aqui não tem condição de obediência ou desobediência, irmão. Isso aqui vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Os que declararem como nós, que somos mais loucos um pouco, recebemos os benefícios, se tornando cordeiros de Cristo e sendo abençoados pela obra maravilhosa que ele fez na cruz. Mas nem todos vão declarar agora, irmão. Alguns estão aqui debaixo da terra, não é nem à toa, vão declarar do inferno que Jesus é o Senhor. Eu quero repetir, vão declarar que Jesus é o Senhor. Então tem algumas palavras, algumas promessas que são incondicionais. É bom que nós tenhamos a ciência disso para o que vem a seguir, porque a palavra diz, no verso 2, os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Essa parte aqui é bastante interessante, é aquilo que nós vemos hoje o pastor, o padre e todo o orador que está concentrado, o rabi, todo orador que está concentrado ali diante para dirigir ali a interpretação, ali no caso era a interpretação da lei de Moisés, era o que eles faziam no culto deles. Liam normalmente um texto inteiro da palavra, um capítulo inteiro, era lido um texto inteiro, e ele dava ali a sua análise. O Senhor Jesus, ele não está questionando a autoridade que lhe foi dada, até porque Romanos capítulo 13 diz que toda a autoridade foi constituída por Deus. E nós vemos muitas autoridades usando esse versículo até como uma forma ali furtiva de manter a obediência do seu rebanho, daquilo que são as suas ovelhas, sobre o pastor, sobre o padre, sobre o rabi, sobre até mesmo isso vale para pai, mãe, isso vale para os presidentes. A autoridade é autoridade, irmão. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu estiver passando na rua e um gari estiver varrendo a rua, eu entendo que ele é autoridade ali naquele momento. E eu, na condição de submissão, devo agir de forma humilde e respeitar o trabalho que ele está fazendo, porque a autoridade ela tem a ver com cargo. Agora, o cargo da pessoa, o cargo que a pessoa ocupa, não diz o que ela é. É o que o Senhor está sendo bem claro. Os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérprete oficiais da lei de Moisés. E como nós vemos na sequência do texto, na sequência dos fatos, o Senhor Jesus praticamente começa a descer a lenha. Então o cargo que a pessoa ocupa, meu irmão, não diz o que ela é. E normalmente você quer conhecer uma pessoa, dê para ela poder. Dê para ela poder. Todos nós temos o poder, aliás, na maioria das coisas, não generalizando, porque tem alguns que nascem estéreis, como nós vemos o caso de Ana, em 1 Samuel 2, que é a mãe do próprio Samuel, a qual Deus tinha um propósito, mas todos nós temos o poder de ser pai e mãe, todos nós nascemos filhos, temos o cargo de filho, mas não é porque eu sou pai que de fato eu exerço o cargo de pai. Ele certinho, não é porque eu sou presbítero que de fato eu exerço esse cargo como ele deve ser exercido. Não é porque Deus colocou essa autoridade na minha mão. Não é porque o presidente que está lá em execução é presidente que de fato ele faz esse trabalho da forma que deve ser feito. Não é os pastores da igreja. Eu posso sair daqui, irmãos, e vocês não me conhecem, posso me relacionar com uma prostituta, contratar ela e ir para dentro de um motel, não combina com o meu cargo. E às vezes eu uso isso para manipular as pessoas. Agora o cargo da pessoa que ela ocupa não diz de fato o que ela é.
Quero ler com vocês, logicamente vamos embasar isso biblicamente para não deixar lacunas, não é verdade? 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. A rejeição de Deus a Samuel, ungido a rei. Vamos ler o versículo 1 primeiro, que diz da unção. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel. Somente até aqui. Versículo 11. Versículo 10. O Senhor, numa conversa com o profeta, é esse o nível de intimidade que eu tenho, meu irmão. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque é esse o nível de intimidade que eu quero ter com o Senhor. Samuel, depois de ungir ele a rei, deu uma ordem para que ele matasse os amalequitas. Ele fez da forma dele, ali de uma forma aparente, trazendo despojos de guerra, poupando o rei, tudo ao que parece, numa tentativa de se mostrar bem na fita para os líderes lá, o povo, entendeu? Não fez como o Senhor mandou. E ele seria instrumento de julgamento para aquela nação que maltratou Israel há 200, 300 anos atrás. Deus mandou eles matar, exterminar e não pegar os despojos, matar tudo. Riscar do mapa. Era um julgamento de Deus para aquela nação e ele usar a mão de Saul. E Saul fez da forma dele. Aí tem aquele versículo que é melhor obedecer do que sacrificar, 1 Samuel 15, 22, mas eu nem vou chegar lá. Mas aqui nós vimos uma conversa logo depois do ocorrido de Deus com Samuel. Versículo 10 e 11 fala: o Senhor Deus falou a Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus e o Senhor em favor de Saul. É bom de se ver porque, irmão, é o Senhor confessando uma tristeza, sabe? Parece que ele é bem íntimo, assim a gente percebe, não é verdade? Do profeta, relatando ali, sabe? Algo bem íntimo, uma tristeza, uma amargura do seu coração. Estou arrependido de ter feito Saul rei. Mas nós sabemos que o Saul, ele foi um rei segundo a vontade humana, e é isso que representa. Isso é a tipologia de Saul. Mas no versículo 16, Samuel vem novamente e fala: espere, porque Saul estava tentando dar desculpa daquilo que ele tinha feito, explicar o porquê que ele tinha feito como ele tinha feito. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse a noite passada. Fale, disse Saul. Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse destruir os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar com eles. Então por que você não obedeceu? Por que você teve pressa? E aí no versículo 27 ele fala: eu não voltarei com você, disse Samuel, você rejeitou as ordens de Deus e o Senhor por isso também o rejeitou. Então não é porque é rei, não é porque é pastor, não é porque é presbítero, não é porque é pai, porque é mãe, não é porque é presidente, não é porque é vereador, não é porque é deputado, irmão. Pode ser tudo isso e pode ser rejeitado pelo Senhor. Pode ter apóstolo, pode rodar no manto, pode ser cheio do sarabacábia e não ser salvo, porque Deus o rejeitou. Pode ter fundado 10 milhões de igrejas na face da terra, construído 1.500 templos espalhados pelo mundo, e templos que as pessoas vão e talvez sintam a presença de Deus e até alcancem a salvação por encontrar Deus ali, mas não estão salvos. Nada garante a salvação, a não ser o nome de Jesus. E no versículo 3 ele fala: portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe. Eu gosto dessa parte, porque, irmão, olha, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Nós percebemos isso justamente no texto que eu li, irmão. Agora, o fato de ser usado não diz que eu sou salvo, como eu disse. Olha, porque a palavra fala: portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam. E essa é a dificuldade de muitas pessoas. A diferença de obedecer e seguir. E eu vou chegar lá. Mas não quer dizer, irmãos, não quer dizer mesmo, irmãos, que Deus, porque Deus usa uma pessoa que ela foi salva.
não quer dizer que o cargo dela dá acesso ao céu e coloca ela numa posição de superioridade. Eu gosto de um texto que mostra isso para nós, justamente está em Esdras, que é os reconstrutores, e mostra como Deus usa quem Ele quer. Deus usa usou até um rei ímpio. Quero ler para vocês Esdras capítulo 6, a partir do verso 1, vou ler o 1 e o 2 só, para aquilo que diz. Fala assim: então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos. E na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado um documento. Nele estava escrito o seguinte, vou ler o primeiro parte do versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas. Era a reconstrução do templo, irmãos. Usou o rei Dário para buscar uma ordem que o outro rei da Babilônia, o rei Ciro, tinha decretado. E nós lemos ali naquele edito, naquele edital ali, naquele documento, que o rei Dário tinha autorizado até apagar, irmão, sabe, toda a reconstrução do templo, toda a madeira, todos os tijolos, tudo aquilo que seria construído seriam providenciado e seria provido pela nação opressora que levou Israel cativo à Babilônia. Então, sabe, o cargo da pessoa, tudo que Deus usa, quem Ele usa, o fato de eu ser usado por Deus, meu irmão, não indica que eu estou salvo. Indica só que Deus pode fazer por meio de qualquer pessoa. Não indica nada, irmão. Isso traz sabedoria para nós. Por quê? A palavra fala assim, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. E é justamente a questão da hipocrisia, que é justamente aquilo que destoa entre a aparência e a prática. A pessoa fala uma coisa, mas age de outra, de completamente diferente. Hipocrisia se eu pudesse resumir ela, simplesmente a arte de exigir dos outros aquilo que eu nem mesmo faço. E nós somos chamados, meu irmão, para parecer com o mestre. E hoje na era virtual nós vemos muito, se foi difundido essa entonação do seguir. Nós vemos muitas pessoas seguindo outras pessoas porque essas pessoas oferecem algo a mais para elas. Algumas, por exemplo, me seguem aqui porque entendem que através da minha vida possam receber uma palavra que vem do mestre. E sempre que nós seguimos alguém é justamente nesse sentido. É no sentido dela fornecer algo para nós que realmente pode ser verdadeiro e eficaz para que venha trazer o crescimento. E por isso que muitas pessoas têm aí uma dificuldade, por exemplo, da questão do perfil fake. Elas fazem um perfil fake para seguir aquilo que são os desejos mais obscuros dela. Como, por exemplo, perseguir uma pessoa, ficar tirando informação da internet, tirando informação dela, se fingindo, se passando a ser por outra pessoa. Ou então pessoas a qual vai ter uma troca apenas de uma experiência, de um prazer sexual ali, enviando fotos que são chamados nudes. E seguem por um propósito, irmão, por um objetivo. E o Senhor está falando, obedeçam, mas não sigam. Por quê, irmão? Porque é o exemplo de fato que mostra para as pessoas o que elas devem fazer. Vou dar um exemplo bem simples, irmão. Olha, quando eu era pequeno, e eu quero aqui deixar bem claro, minha mãe já não faz mais isso, ela abandonou isso há muito tempo, mas eu lembro da minha mãe, naquela época tinha aquele telefonão preto assim, eu não sei se vocês lembram disso, eu já tenho um pouco mais de idade, irmãos. E o telefone tocava, não é igual ao nosso celular, cada um tinha um e você ia atender, você atendia e verificava para quem era o telefone. Hoje usa-se muito pouco telefones fixos, mas eu lembro muitas vezes minha mãe cansada e o telefone ser para ela fala assim, fala que eu não tô, e ela tava, irmão. E o que vocês acham que eu vou seguir? Quando, por exemplo, ela falava assim para mim, isso não é para mentir. É forte, né? Então, nós devemos fazer a separação da obediência, da honra que devemos justamente ter com as pessoas, inclusive honra é para todos, não devemos ter uma honra maior com um ou com outro, não. Logicamente, a honra está ligada a um pouco à intimidade, irmãos. E
logicamente, aquilo benefício que a pessoa produz para nós. Mas deve ser praticada com todos. Agora, seguir, irmãos, o nosso maior exemplo, nós somos chamados para parecer com o Mestre. Nós vemos até a questão de sejam imitadores, até como eu sou imitador de Cristo, mas nós vemos Paulo justamente apontando para Cristo. Olha, irmãos, é uma palavra que eu sei que é dura, que às vezes pode trazer uma certa incompreensão, mas que é necessária para que nós venhamos a caminhar, de fato rumo ao céu. Os nossos olhos devem estar fitos no autor e consumador da nossa fé. A palavra fala em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Um dos dons é o discernimento de espírito, irmão. Saber o que é o meu pensamento, saber o que é o pensamento do inferno e saber o que é o pensamento de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos fazer justamente uso na separação. Devemos buscar os dons espirituais. Para quê? Para tomar parte da sua natureza divina. Para cada vez mais ser parecido com o Mestre. E no versículo 4 fala: oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. E eu quero terminar falando para você, meu irmão. Minha irmã. Tudo e todos ao seu lado, se no momento que você olha para eles, a atitude não salva, não ajuda, não dá uma notícia de um fardo leve, não leva descanso para quem está cansado, não encoraja o abatido, não exorta ou disciplina aquele que está no caminho errado, se não salva, não combina com o nosso Salvador. Eu quero repetir: se não salva, não combina com o nosso Salvador. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vocês que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque eu sou manso e humilde, e o meu fardo é leve. E a humildade e a arrogância se mesclam justamente nessa questão, irmão. Porque o que é a arrogância? A arrogância é eu me preocupar com o meu eu. Nessa época de empoderamento, vemos justamente pessoas se tornando cada vez mais arrogantes. O meu eu é colocado em primeiro lugar, enquanto nós somos chamados para servir o nosso irmão. A humildade está ligada ao serviço, a se importar com o que o irmão sente, sentir o que o irmão sente, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós percebemos uma pessoa humilde, na humildade de uma pessoa, não é porque ela se faz de coitadinho. Humildade não é fraqueza. Eu quero repetir: humildade não é fraqueza. E nós vamos perceber na caminhada que o respeito ele é fundamental. E que a humildade e o respeito, elas estão intimamente ligadas, porque se eu sou humilde, eu respeito o meu próximo, eu respeito o que ele está passando, eu respeito a dor que ele está vivendo. E não era o que de fato esses fariseus faziam, não se preocupavam, usavam da lei, como nós vemos a questão do sábado, para não deixar eles comerem, estavam preocupados com o exterior. E aqui tem uma lista, irmão, que vai falando. Nós percebemos essas características em muitas das pessoas que vivem ao nosso redor. Eu percebi muitas delas em mim, irmão. Muitas em mim. Então a humildade está ligada justamente a se importar. E no mundo que nós vemos correria hoje, meu irmão, sabe, ninguém se importa com ninguém. Ninguém se importa em se estender a mão. E eu estou aqui, irmão, para levantar o caído. Quero repetir, nós estamos aqui para levantar o caído. Porque no final disso tudo tem uma honra do Mestre. Quero terminar com João capítulo 12, versículo 26. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, sirva o teu próximo. Em João 12, 26 diz: quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e o meu Pai honrará todos os que me servem. Que você possa ficar com essa mensagem, meu irmão, sabendo que todo trabalho, todo serviço, tudo que nós fazemos ao outro, nós agradamos ao Pai. Estenda a mão e tenha a bênção de Deus à sua disposição
Logicamente é Ele quem define. Não estou dizendo que é uma troca, mas é de coração. E Ele olha a sinceridade e a intenção do nosso coração. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.